Aquele velho lema, treino bom é treino feito. E assim como qualquer treinamento, e o princípio básico, um dos princípios básicos do treinamento esportivo é a interdependência entre volume e intensidade. Ou seja, se meu volume é muito alto, eu não consigo treinar em alta intensidade. E o contrário é a mesma coisa. Então vamos lá. Número de estímulos tem a ver com volume e número de séries. Então, Maurício, já te apresento duas variáveis aqui extremamente importantes dessas 12. Não que as outras não sejam. E as variáveis que diz respeito à intensidade. A intensidade do estímulo, obviamente, e a recuperação que eu vou adotar, o tipo, a intensidade, né? Todas as variáveis que envolvem a recuperação, que são duas, né? Que é a intensidade e o tempo de duração, que eu vou adotar. Isso vai ser extremamente importante para definir se a minha sessão HIIT vai ser bem sucedida ou não. E o que as pesquisas já mostram para nós? Uma recuperação inadequada pode trazer malefícios, pode fazer com que o indivíduo não consiga completar aquela sessão. Ou seja, foi mal prescrito, foi mal dimensionado. Porque o que a gente tem na literatura? Quanto mais tempo o indivíduo conseguir exercitar acima de 90% do consumo máximo dele, melhor serão essas adaptações promovidas pelo HIIT. Esse equilíbrio aqui tem que ser bem feito para que o indivíduo consiga manter a velocidade. Não adianta nada eu pedir o indivíduo para fazer 10 tiros de 400 a 14 por hora e ele fazer só o primeiro e o segundo a 14 por hora. Os outros 8 ser 13, 13,5 por hora, ou menos que isso. Então, eu possivelmente dimensionei errado alguma dessas variáveis para que ele não consiga manter a velocidade. E o principal, pessoal, completar a sessão. Eu tenho que manipular a variável de tal forma que ele consiga completar a sessão. Ah, e se ele não completar? Beleza, você vai ter que avaliar as variáveis ali que podem ter influenciado ele não completar a sessão, para na sessão seguinte de HIIT você redimensionar isso melhor e atingir esse objetivo. Então a gente tem que ter cuidado aí, essas variáveis aí são importantíssimas. A gente sabe que para fazer treinamento intervalado de alta intensidade, a gente necessita de uma energia anaeróbia armazenada, né? E ela é finita, ela acaba. Então, se eu manipulo errado, eu vou depletando essa energia anaeróbia, o que, consequentemente, pode fazer com que eu tenha involução da performance ao longo da sessão. Então, encare essa bateria aqui como se fosse a nossa energia anaeróbia. Então, ela está cheinha. Eu fiz uma manipulação ali legal, a energia anaeróbia cai, aí na recuperação ela aumenta, aí no final do tiro ela cai de novo, aumenta, e no final ela chega um pouquinho abaixo do início. Mas o indivíduo completou a sessão foi bem sucedida. E se eu aumento, mantenho todos esses parâmetros, aí na semana seguinte eu já fico todo animado. Aumenta a intensidade do tiro, né? Olha o que pode acontecer. Eu não mexi em variável nenhuma, mantive o tempo de duração, mantive o tempo de descanso, mantive o tipo de recuperação passiva, mas fui lá e fiquei animado. Aumentei demasiadamente a intensidade do tiro. Olha o que aconteceu com a minha energia anaeróbica. Foi lá embaixo. O que pode acontecer no final de um treino desse? Um indivíduo ter perda de velocidade. O indivíduo começou o tiro aqui, tiro de 1.000 para 3,40. Lá no final ele está fazendo para quase 4. Isso pode facilmente acontecer porque eu manipulei a intensidade de forma exagerada, inadequada. E isso pode acontecer. Então a gente tem que ter cuidado quando for redimensionar. Eu não tenho que ficar dando sobrecarga em treinamento intervalado de alta intensidade toda semana, não. Eu não preciso de fazer isso. Não tem necessidade. A gente tem que ter cuidado com essas sobrecargas toda semana. Pode ser e pode expor o indivíduo a ter uma lesão. Olha uma outra coisa que a gente pode fazer e dar errado. Fiquei animado, já parti para um ritmo mais longo. Ou seja, aumentei o tempo de estímulo. Mantive a recuperação igualzinho, não mexi na recuperação. Eu posso ter problema aí também. Vou ter essa depressão grande dessa energia anaeróbica e o indivíduo no final do treino pode não fazer com qualidade ou pior, nem completar a sessão do treino. Essa daí é uma preocupação maior, né? Aí, pessoal, olha aqui, né? Uma manipulação legal, bacana, né? Aí aqui, eu vou e diminuo o tempo de recuperação.
Fiquei muito, agora já fez esse HIIT aqui, já vou diminuir o tempo de recuperação. Eu posso ter problema também nessa energia anaeróbica. Aí eu vou e coloco uma recuperação ativa. Não que eu li no livro de fisiologia que a recuperação ativa remove lactato. Mentira, o livro de fisiologia do exercício está errado. Recuperação ativa entre estímulos, essa recuperação ativa curta, isso não remove lactato coisa nenhuma. Isso tende a manter o lactato mais alto. Os estudos contemporâneos, né, de 2013 para cá já mostram isso. Os livros, tem até livros atualizados que trazem isso, mas não atualizam esse tipo de conhecimento. Então, cuidado, uma recuperação ativa nesse tipo de manipulação, que do quadro A para o quadro B, qual que é a diferença? Coloquei uma recuperação ativa. Eu tenho problema aí para restaurar essa energia anaeróbica. Por quê? Eu fiz o exercício, tive uma depressão muito grande dessa energia anaeróbica e continuei exercitando. Então, ao invés de eu recuperar, eu estou ainda desgastando todo o meu sistema. Então, cuidado com essas manipulações de recuperação ativa, né, que os livros trazem para nós. A minha tese de doutorado, inclusive, mostra que essa recuperação ativa ela é a pior possibilidade, né, porque o indivíduo foi piorando a velocidade de corrida dele ao longo dos tiros, coisa que não aconteceu com os outros modos de recuperação. Uma outra possibilidade interessantíssima, né? Então, eu vejo lá um modelo de HIIT prontinho, né? A 10 tiros a 100%. Aí, foi depletando, não teve recuperação adequada, aí eu coloquei uma recuperação ativa. E se eu colocar uma pausa entre as séries? Opa, olha como é que a energia anaeróbia do indivíduo pode ser otimizada se eu colocar uma pequena pausa. Ou seja, essa pode ser uma estratégia interessantíssima para o indivíduo iniciante. Colocar uma pequena pausa entre as séries pode restaurar essa energia anaeróbica. Ao invés de fazer 10 tiros seguidos, eu faço um bloco de 6, ou seja, uma série de 6, e depois outra série de 4. Isso pode trazer benefício. Estratégia interessantíssima para os indivíduos iniciantes. E uma outra manipulação, né? Olha aqui, eu coloquei uma recuperação passiva entre as séries. Entre os tiros estava uma recuperação ativa, né? A caixinha verde mostra aí uma intensidade. Ao mudar essa recuperação passiva entre as séries, eu coloco uma ativa. Eu já vou ter uma recuperação pior dessa energia anaeróbica. Então, eu tenho que ter cuidado na escolha desse tipo de recuperação. Ou eu posso também diminuir o tempo dessa recuperação. Eu posso estar cometendo um erro ao diminuir esse tempo de recuperação. Eu estou falando, o que eu quero dizer aqui para vocês? Eu não devo fazer essas manipulações? Eu devo. Porque eu tenho que dar sobrecarga em algum momento. Porque o sistema precisa de sobrecarga para supercompensar. No entanto, eu tenho que mensurar para eu não errar demais nessa prescrição. Porque às vezes o que eu mais estou querendo naquele dia com o HIIT é ele correr a 16 por hora. Aí eu manipulo errado, ele corre a 14. Ou seja, eu não atingi meu objetivo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas manipulações. Eu mostrei para vocês, pessoal, um modelo teórico, um modelo de livro, do livro desses dois aqui, modelo fantástico. Agora eu quero mostrar na prática para vocês o que seria isso. O que a gente tem muito claro na literatura? Isso daqui, ó, o Eliud Kipchoge, que deve ter cerca de VVO2 máxima de 24 km por hora ou mais. Aí você vai procurar na internet, você tem o treino dele de 400. Ele faz lá entre 12 e 15 de 400, até mais, viu, do que 12 e 15, a 100% do VO2 máximo. Isso é um tiro de 1 minuto, 60 segundos, né? É quase um HIIT curto para ele. E com intervalo de 50 segundos. E ele consegue fazer essa sessão. Só que esse indivíduo, a gente mal conhece treinadores que trabalham com esse tipo de indivíduo. Isso não é a nossa realidade. No entanto, eu utilizo essa mesma metodologia de treinamento para treinar o meu recreacional, que tem VVO2 máximo de 15 por hora. É o meu caso hoje, eu devo ter 15, 16 de VVO2 máximo. No máximo 16 atualmente. É o meu caso, é o caso da maioria dos alunos de vocês, é o caso de muitos de vocês. Então, como que eu vou ajustar essa sessão para esse indivíduo? Tem diversas formas. Primeira dela, não é treinar os 12 a 15 do Kipchoge. É treinar um volume menor, um estímulo menor. Eu quero manter o trabalho a 100%, é importante fazer 100%, é extremamente importante. Só que eu não sou o Kipchoge, eu não tenho que fazer entre 12 e 15. Eu posso fazer 8,
Eu posso fazer 6. Eu tenho que redimensionar isso com o meu aluno. Olha o que seria para esse aluno de 15 por hora. Seria 8 de 300, o tiro em 1 minuto e 12, com uma recuperação de 1 minuto e 30. Ou seja, uma relação aqui diferente, né? Eu mais descanso do que faço estímulo. E no primeiro momento é isso mesmo. Talvez nem seja 8 de 300, seja 4, 5. Talvez seja um fartlek antes de começar esse tipo de prescrição. O que eu posso fazer se 8 de 300 não deu certo? Não deu certo, ficou pesado, foi difícil. Eu posso fracionar isso em 2 séries. Posso dobrar o tempo de recuperação, né, do quarto para o quinto tiro. Posso colocar uma pausa ali de 3 minutos para o indivíduo tentar fazer esse estímulo a 100%. Por quê? O meu objetivo aqui nessa sessão é exercitar 100%. Se ele está exercitando a 90%, eu não quero, porque eu quero que ele exercite em cima do VO2 máximo. Aí eu manipulo outras variáveis para eu conseguir isso. Claro, é importante eu ir diminuindo o tempo de recuperação, dando sobrecarga. Claro que é importante, mas se o seu objetivo é treinar nessa velocidade, eu tenho que ir manipulando essas variáveis para que eu consiga treinar nessa intensidade. E claro, pensando numa progressão, eu vou diminuindo esse tempo de recuperação, o indivíduo vai criando, vai tendo essas adaptações positivas, né? Ainda com esse exemplo, uma outra manipulação que eu posso fazer, eu posso aumentar o tempo de recuperação. Não estava em 1,30? Posso passar para 2 minutos, porque eu quero que o indivíduo faça 8 tiros de 300 para 100%, e isso seria 300 para 1,12. Uma outra possibilidade, eu mantenho a recuperação de 1,30, no entanto, eu diminuo a intensidade do tiro. Então, eu quero que ele faça na sessão 8 de 300, mas ele não está conseguindo fazer para 1,12, que é 100%. Então, eu coloco ele para fazer a 1,28, que é 90%. O treinamento intervalar de alta intensidade ele é tão mágico, ele é tão fantástico, que ele nos dá diversas possibilidades para eu diversificar, para eu achar a melhor dose e resposta.